Graça e paz, uma vez mais, a você que nos escuta em casa, você que está conosco, Deus abençoe a sua vida. Nós temos essa grande alegria de termos essa chuva caindo, de podermos saber que a água que tanto o nosso corpo precisa, nós podemos ter, né, essa água, mas também nós sabemos que a água, ela cair, e se nós não a tomarmos, ela vai continuar caindo e passando. Então é preciso ter essa atitude, pegar o copo d'água e tomar, né? Então pelo menos 8 copos de água por dia. E assim como a chuva cai e nós precisamos depois pegá-la e tomar, também a palavra de Deus ela é lançada e nós precisamos escutar a palavra e também tomar essa palavra para os nossos corações. Não há poder na palavra do pastor, há poder na palavra do Senhor. Às vezes as pessoas confundem. Nossa, esse pastor tem uma palavra poderosa. Não, nenhum homem tem poder nenhum, a não ser que do alto lhe seja concedido. Então todo o poder que o homem tem é dado do alto. Então não há nenhum poder que parte do homem. Então toda a glória deve ser dada a Deus. Então se você nessa noite quiser aproveitar, nosso desafio fica: abra a sua mente, seu coração, seu entendimento para escutar a palavra do Senhor. Nessa noite, nós já agradecemos a Deus pelos aniversariantes e nós louvamos a Deus por cada aniversariante, porque cada aniversário significa que você venceu mais um ano. Tem pessoas que pensam: eu estou mais velho. Outros dizem: eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Então, são duas visões muito diferentes. E hoje a nossa irmã Rosângela não pôde estar conosco, não está muito bem, mas está com o Luiz Felipe, e eu também estou muito bem, estou com o João. Então é muito bom estar aqui com os irmãos e saber que o Luiz Felipe cuida da mãe e o João Guilherme cuida do pai, né? Que agora já tem carteira de motorista, se precisar. Não, ainda não chegou, não é? Não chegou a carteira, né? Ele tirou a carteira de motorista, agora já está habilitado a dirigir, né? Mas só que demora 20 dias, não sei porquê, né? Se você já tirou, pagou, por que não tem? Aquelas coisas que a gente tem que aceitar, né? Não entendo porquê, mas tem que aceitar. Já pagou e não tem direito. Misericórdia, né? Bem, nós estamos falando sobre missões mundiais e o tema Viva a Compaixão. E nós queremos tocar um ponto importante que já começamos falando na semana passada, no dia 6, falando sobre a compaixão de Cristo. E hoje eu queria concluir a segunda parte da mensagem, falando sobre a miséria humana diante da grande compaixão de Cristo. Nós temos aqui a reflexão daquilo que aconteceu. A compaixão tem a ver com as partes íntimas, internas, as entranhas, ou seja, o estômago, o intestino, essas partes mais internas. E os gregos, eles associavam mais o sentimento às entranhas. E quando a Bíblia foi escrita, não esqueça, ela não foi escrita em português, tá? Tem muita gente que acha que a Bíblia foi escrita em português. Não, não foi em português, ela foi traduzida para o português. Então não existe uma versão que é a melhor versão de todas. Existem versões mais confiáveis, mas todas as versões têm que ser examinadas para podermos ter o entendimento mais profundo. Então o sentir para o grego tinha a ver com a parte interna, com o estômago, o intestino, o coração, pulmão, fígado, baço, rins, né? Compaixão divina, ela pressupõe algo importante, que é a condescendência, que implica o descer ao nível de alguém para voltar a erguê-lo. Isso que Jesus fez, ele desceu para nos levantarmos. Então a compaixão se dirige aos que estão em sofrimento físico, psíquico ou espiritual. E é muito importante nós entendermos isso, que a compaixão, nós vimos isso, que a compaixão é o modo operandi de Jesus. Modus operandi de Jesus é a síntese da obra de Jesus e a encarnação de Cristo é o clímax da divina condescendência. Por quem Jesus teve compaixão? Por todos. Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Quem não se acha perdido, Jesus não está buscando por ele. Essa é a ideia que o povo tem. Mas Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E nós vamos falar sobre a miséria humana, né? Essa miséria humana diante da grande compaixão de Cristo.
E o texto que nós temos aí é o texto que nós já lemos no dia 6, mas vamos voltar a ler agora somente esses versículos, que é do 40 ao 42. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a sua mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Ou seja, essa extrema miséria desse homem começou num dia muito tranquilo, quando ele descobriu que alguma coisa errada estava acontecendo no seu corpo. Ele verificou que a sua pele não estava mais de acordo com aquilo que era natural, estava escamosa, estava com manchas. E a sua esposa, preocupada, naquela época era o sacerdote que observava, tinha as leis que Deus tinha dado, e esse homem foi enviado ao sacerdote. E quando chegou no sacerdote, depois de fazer os trâmites legais, ele descobriu uma coisa: ele estava leproso. Você está imundo e você tem que viver separado da sua família. Você tem que ir para a caverna ou tem que ir para o leprosário, para a colônia dos leprosos fora da cidade. Imagine este homem chegar no médico e o resultado do exame é precisamente tudo aquilo que ele não quer, que ele não espera. E ele sai, ele vai para a sua casa, não pode abraçar a sua esposa, não pode abraçar os seus filhos, não pode abraçar ninguém, pega a roupa mais velha que tem, coloca esses trapos em cima dele e começa a se dirigir para a caverna ou para o lugar onde os leprosos estavam, e quando alguém passava perto, ele gritava: imundo, imundo. O evangelista Lucas, como médico, ele relatou numa linguagem clínica, e ele disse que aquele homem estava cheio, preenchido, completo, totalmente coberto de lepra. Ou seja, o estado já era super avançado. O cheiro que exalava dele já era um cheiro forte. E a lepra, descrita no texto, era uma doença repulsiva, lenta, progressiva, grave e incurável. Você pode imaginar a situação deste homem, a miséria que este homem chegou, ao ponto que chegou de ser considerado um morto vivo, porque ele tinha uma única certeza: vai morrer de uma forma muito repugnante, vamos por assim, que não vai ter possibilidades de as pessoas chegarem perto. Ele talvez seja julgado em algum lugar em que não há um enterro, não há um velório, como nós fazemos, né? Aí a lepra, naquela época, também era símbolo da ira de Deus contra o pecado. Os próprios rabinos consideravam o leproso como um castigo de Deus, porque Miriam ficou leprosa por desobediência, Gazi ficou com lepra por causa da mentira que ele pregou para tirar proveito de um ouro, de uma roupa melhor, quando o profeta tinha dito que não queria nada. E também o rei Uzias, por causa do seu orgulho, ficou leproso quando tentou oferecer o fogo que não era permitido, o incenso que não era permitido para ele. Então nós podemos imaginar como é que era a vida daquele homem, a situação que era daquele homem. Mas antes de vermos essa questão aí, vamos ver essa miséria extrema que esse ser humano pode chegar, porque a lepra, sendo o símbolo do pecado, ela tem 7 características. Em primeiro lugar, a lepra é muito mais profunda do que a pele. Não é só uma questão dermatológica, ela não ataca só a pele, ela vai mais fundo, a carne, os ossos, as cartilagens, as extremidades do corpo, ela ataca tudo. Semelhantemente ao pecado também, que não é superficial. O pecado ataca o coração e contamina todo o homem. O pecado atinge a mente, o coração e a vontade. Por isso é que o homem nasce morto de delitos e pecados e precisa de Cristo Jesus para ser salvo. Em segundo lugar, a lepra separa.
O impacto social da lepra era tremendo e terrível naquela época, porque toda pessoa que tinha ou passava a ter uma questão de lepra no seu corpo, às vezes nem era a lepra que nós conhecemos hoje, era simplesmente uma mancha no seu corpo, ela ficava isolada da comunidade. Havia um isolamento, a lepra afligia fisicamente, moralmente e também socialmente as pessoas, porque ela separava completamente as pessoas da comunhão completa. Todo tipo de comunhão, ela terminava quando era decretado leproso. Não tem mais comunhão com a família, não tem mais comunhão com a comunidade de cultos, de adoração naquele tempo, nem o templo, nem a sinagoga, e muito menos o mercado, onde as pessoas batiam papo à porta da cidade, onde as pessoas podiam conversar, principalmente os homens, que era uma das funções deles, de ficarem debatendo os assuntos da sociedade. Então, assim o pecado também isola, separa o homem. Em primeiro lugar, separa o homem de Deus. O pecado separa o homem do seu próximo. E, por incrível que pareça, o pecado separa o homem de si mesmo. Porque aquilo que eu não quero fazer, isso sim, eu faço. Há uma luta constante, nós vemos isso. É só você pegar uma criança e diz para ela, não faz isso, ela vai lá e na tentação ela faz. E nós adultos somos a mesmíssima coisa, por vezes é dito para nós, não faça isso, e a pessoa teimosamente faz. Então, assim como a lepra, o pecado separa. Em terceiro lugar, a lepra também insensibiliza. No período do Novo Testamento, pelo menos dois tipos de lepra eram conhecidos. O primeiro era a lepra nodular ou tubercular, que ela afetava as juntas e dava dores profundas, nódulos avermelhados e escuros na pele. E a segunda era a lepra anestésica, ou seja, ela afetava as extremidades nervosas. Isto é importante nós entendermos porque é que as pessoas tinham esse comportamento. É importante nós termos esse conhecimento porque a pessoa, ela se queimava, não, ela não sentia dor, então o seu dedo ficava no fogo, ela cortava a ponta do dedo e não sentia, porque ela estava, por assim dizer, com as células nervosas completamente insensíveis, não havia sensibilidade, não havia transmissão. A sensibilidade dos dedos que nós temos hoje, as pessoas não tinham. Isso fazia com que elas perdessem. O pecado também está anestesiando e calcificando o coração do ser humano. E nós temos que ter entendimento disso. Ele vai cauterizando a consciência e mortifica a alma. O coração fica enrugado pela amargura e necrosado pela insensibilidade. Nós vemos que há morte do próprio coração. Por isso é que no Velho Testamento tem um versículo, às vezes a pessoa não entende. Eu vou tirar o vosso coração de pedra e colocar um coração de carne, porque o coração pelo pecado ele vai necrosando e vai ficando tão duro, tão duro, tão duro que vira pedra. E precisa de ser feito essa cirurgia. Como a lepra, a destruição causada pelo pecado é progressivo. E nós vamos vendo isso acontecendo. Em quarto lugar, a lepra deixa marcas profundas. Como ela degenera, como ela deforma, as marcas e cicatrizes são grandes, né? Atinge a orelha, atinge o nariz, atinge a ponta dos dedos. Nós já vimos fotos disso, quem já assistiu a isso? Pessoas sem os dedos, pessoas sem as orelhas, pessoas sem o nariz. Eles usavam panos na frente, no rosto, para não ver os buracos que existiam, não é? O pecado também deixa marcas no corpo. Nós vemos quantas pessoas, através do seu pecado, já sofreram no seu corpo. Nós vemos pessoas sofrendo na alma a culpa, o medo. Quantas pessoas vivem nessa angústia? Na família, como o pecado tem destruído a família. O álcool, ele tem criado grandes problemas familiares, porque é o pecado de ingerir uma substância que causa depois violência que acaba num divórcio. Então, aí estão as marcas do pecado. Em quinto lugar, a lepra, ela contamina, é contagiosa, ela se espalha. O leproso precisava viver isolado.
Se não fosse isso, ele contaminava a sua família. O pecado também é contagioso. Por isso é que o salmista, no Salmo 1, diz: bem-aventurado é o homem que não anda. Não anda aonde? Não frequenta o quê? Não se assenta aonde? Se nós formos olhar, quantas e quantas vidas estão sendo contaminadas porque elas andam no conselho dos ímpios, elas frequentam a roda dos escarnecedores, eles estão satisfeitos com piadas sujas, imundas, eles têm prazer em ouvir comentários e chacota, eles vivem se contaminando com aquilo que é impuro. E isso é aquela história que nós conhecemos: uma maçã podre dentro de um cesto apodrece as outras maçãs. Davi nos ensina a não seguir o conselho dos perversos, a não nos determos no caminho dos pecadores, nem se juntar na roda dos zombadores, porque isso contamina. A má conversação corrompe os bons costumes. A má conversação. O pecado é assim. Em sexto lugar, a lepra deixa a pessoa impura. O leproso ficava numa situação que era uma doença física, mas também era uma doença social. Ele não podia conviver com aqueles que lhe eram queridos. A lepra deixava a pessoa doente impura. E por isso ele era banido da sua casa, da comunhão, da sua religião, do templo, da sinagoga, do culto, e está frequentando a própria praça. Não podia ir aonde as pessoas se juntavam. E por isso ele deveria dizer que estava imunda, estava impura. Olha que humilhação que a pessoa tinha que passar. E não poucas vezes, esse mesmo leproso, ele era apedrejado, porque as pessoas tinham medo de ser contaminadas. Então, quando viam um leproso, em vez de se afastar, eles jogavam pedra para o leproso ir embora. Então, era muita coisa que acontecia, que deixava o leproso não somente nesses 6 estados aí, que já eram algo bem marcante na sua história, como também ele sofria essa humilhação, né? De ser escorraçado, de ser lançado fora. Por vezes o leproso tinha que carregar até um sininho, para gritar que ele estava com lepra. Era humilhação atrás de humilhação. E o pecado também deixa o homem impuro. Por isso é que nós não podemos chegar na presença do Senhor sem confessarmos os nossos pecados. E a Bíblia mesmo diz que aquele que confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A impureza impede a comunhão com Deus. Nenhum impuro entra na presença de Deus. Tanto que, quando os 2 filhos de Arão tentaram ir à presença de Deus com fogo impuro, com fogo não santo, eles foram mortos. Porque é impossível que o ser impuro chegue na presença de Deus. E assim como o pecado separa o ser humano, a lepra separa o ser humano, o pecado também deixa o homem impuro e separado. E por último, sabemos que a lepra mata. Algumas pessoas vão dizer assim: não, hoje é diferente. Eu sei que hoje é diferente aonde? Em contextos sociais, econômicos, onde a gente tem possibilidade. Agora, alguns lugares desse mundo, onde não tem condições sociais e hospitais sanitários, possivelmente ainda deve morrer gente por causa da lepra. Não tenho dados aqui nesse momento, mas eu acredito que infelizmente a lepra ainda deve matar. Ela é uma doença que deforma e destrói a pessoa aos poucos. Podia até perder membros e ficar completamente numa chaga mal cheirosa e morrer numa solidão profunda. O pecado também mata. A Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. Mas só que o pecado é pior que a lepra. Se nós vimos que toda essa história da lepra é uma coisa séria, o pecado é mais sério que a lepra.
porque a lepra atinge somente alguns. O pecado atingiu todo o ser humano. A lepra só destrói o corpo e machuca a mente, as emoções. O pecado destrói o corpo, destrói a mente, as emoções e destrói a alma, o espírito. A lepra não pode separar o homem de Deus, mas o pecado pode. Por isso é extremamente importante que nós tenhamos esses princípios para entender agora como é que há uma atitude, há uma postura de um leproso, para nós entendermos agora quais foram essas grandes atitudes, não é? O leproso demonstra um grande desejo de cura, mas qual foi a sua atitude? Como é que ele se comportou? É uma coisa importante, por vezes nós vemos as pessoas crerem em Jesus, mas um Jesus que venha de acordo com o seu padrão, sua caixinha. Nós vemos hoje pessoas dizerem que Deus não ouve, Deus não atende, Deus não faz, porque eles querem que Deus seja submisso a eles. Eles não querem ser submissos a Deus. Mas através desse leproso, de 4 atitudes desse leproso, nós vamos aprender algo extraordinário sobre o comportamento do ser humano para com Deus. Em primeiro lugar, ele demonstrou uma grande determinação. Este homem estava determinado. Ele ouviu falar de Jesus de Nazaré. Ouviu falar que ele estava passando para Galileia. Ele ouviu falar de alguém que fazia coisas diferentes. E ele saiu do lugar onde estava. Ele tem que vencer o seu medo. Ele tem que vencer o autodesprezo, os complexos. Ele tem que vencer o repúdio da própria população. Ele tem que vencer os embargos da lei. A própria lei impedia ele de sair de onde estava, de ir para onde Jesus estava. Ele saiu da caverna da morte para encontrar o Senhor da vida. Ele venceu a revolta da dor, a própria mágoa, a solidão que ele vivia. Ele teve que vencer a frustração, a desesperança na qual ele vivia. O leproso teve que forçar a passagem por lugares que ele não podia passar. Ele teve que forçar a passagem no meio do povoado que ele não poderia passar. Ele teve que simplesmente romper com toda a zona daquela proteção que as pessoas sadias viviam. E quando ele surge, todo mundo foge. Quando todo mundo olha e vê aquele homem chegando e correndo para Jesus, todo mundo fica assustado. Ninguém quer ficar perto, todo mundo fica longe. Somente Jesus ficou parado. Somente Jesus ficou ali. E aquele homem foi se aproximando, aproximando, até ficar perto o suficiente de Jesus, ao ponto de ele estar a um tiro de uma pedra para o matar. Porque se fosse com outra pessoa, o tiro de uma pedra não é distante, não. O tiro de uma pedra é assim, para dar uma cacetada e matá-lo ali, na frente dele. O que aquele homem fez aos olhos da sociedade é um crime imperdoável. Como é que alguém sai do lugar aonde lhe pertence, a caverna da morte, a colônia dos leprosos, e se atreve a entrar num lugar onde está uma pessoa pura, limpa? Mas esse homem rompeu com o bloqueio da aldeia e ele entrou por todas as ruas, passou, e Jesus fez uma coisa simples, parou e ficou vendo aquele homem se aproximar. Ele chegou tão perto de Jesus, tão perto de Jesus, tão perto de Jesus, que Jesus pôde abraçá-lo. Esse leproso não se escondeu, mas correu em direção a Jesus. É por isso que nessa noite eu quero desafiar, se você está sendo tocado por Deus, sentindo a necessidade de uma cura especial da sua alma, não corra de Deus, corra para Deus. Não fuja de Jesus, se prostre aos pés de Jesus. Ele convida ainda hoje: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Faça como esse homem, fura o bloqueio,
transcenda, faça o que não era costume fazer, avance, contrarie os clichês da sociedade, quebre os paradigmas, disponha-se a enfrentar o desprezo, até a gritaria daqueles que querem jogar pedra em você no meio de uma multidão. A semelhança desse homem que rompeu com os decretos do fracasso impostos a ele pelas cavernas da morte e da separação, entenda, levante-se e vá como ele foi à procura do Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. Quando aquele homem esperou contra a esperança, não desanimou, e quando ele chegou perto de Jesus, ele foi entregar a sua causa perdida. Ele chegou para Jesus com a sua causa perdida socialmente, na forma dos médicos olhar, do sacerdote olhar, da sociedade olhar. Ele chegou próximo o suficiente de Jesus para lhe entregar, e ele chegou e entregou para Jesus. Em segundo lugar, ele demonstrou uma profunda humildade. Hoje as pessoas ficam gritando: por que Deus não me ouve? Por que Deus não me responde? Por que Deus me leva um parente? Por que Deus me dá essa doença? Por que Deus não responde a este pedido? Por que Deus não faz aquilo? Por que Deus, este homem, faz precisamente aquilo que todo ser humano precisa fazer? Humildade. É muito importante nós entendermos que humildade não tem a ver somente com palavras. A pessoa é muito humilde na falar. Às vezes a pessoa é ignorante, não tem estudos. Aí pensa-se que não ter estudos é ser humilde. Tem gente que tem estudos e é humilde. Tem gente que não tem estudos e não é humilde. Tem gente que não tem estudo nenhum e é muito humilde. Humildade não tem a ver com estudos, tem a ver com disposição do seu próprio coração. Quando diz assim: humilhai-vos diante de Deus e Ele vos exaltará, significa que é uma postura de mente, de coração, de força, de intelecto, de vontade. Marcos, quando fala sobre este mesmo caso, diz que ele se ajoelhou. Marcos só vê ele se ajoelhar. Lucas, no entanto, diz que ele prostrou-se com o rosto em terra. Ele não somente se ajoelhou, ele se ajoelha e se coloca com o rosto em terra diante de Jesus. E Mateus acrescenta que, além de ele ter feito isso, ele adorou o Senhor. Ele reconhece a majestade e o poder de Jesus e o chama de Senhor. Ele demonstrou que tinha uma necessidade, e a sua necessidade era a cura, mas ele tinha que se submeter à vontade desse mesmo Senhor. Ele não tinha que impor, ele tinha que adorar o Senhor. Ainda hoje, se você quer que Deus o ouça, aprenda em primeiro lugar, tenha determinação, em segundo lugar, uma profunda humildade, de disposição de mente e de coração. Adorar o Senhor é maravilhar-se com o que Ele é declarar aquilo que Ele é. É muito mais do que Ele faz, porque Ele tem poder, mas o que Ele é, e é porque Ele é que Ele faz. Então, adoramos a Deus pelas suas virtudes e damos graças pelos seus feitos. Se você tem sentido no seu coração o desafio de mudar a sua história, mudar a sua vida, hoje é o dia de você correr com uma determinação forte. Esqueça todo mundo, todos aqueles que o criticam, sabe por quê? Um dia é só você e Deus. Não vai ter pai, amigos, principalmente os amigos, né? Que criticam a fé, criticam a questão da decisão, mas um dia é só você e Deus. E outra coisa, você começa aqui a usufruir de bênçãos que os seus amigos não vão poder lhe dar nunca, nem nunca ninguém vai poder dar aquilo que Jesus dá. Em terceiro lugar, ele demonstrou uma fé genuína. É incrível. Esse homem, ele se aproxima de Jesus, sem dúvida nenhuma, mas ele chega cheio de convicção. Ele chega determinado, a sua palavra é uma palavra de determinação. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas, ele sabia que Jesus não tinha impossíveis, ele creu e confessou: se quiseres, podes purificar-me.
Nós temos o hábito de dizer, Senhor, que Tu possas abençoar, que Tu possas fazer, que Tu possas isto, que Tu possas aquilo. Nós temos que inverter, Senhor, que Tu que podes, se quiseres, faz. Nós viciamos na nossa linguagem, se o Senhor faz isso, se o Senhor faz aquilo, que o Senhor possa isto. Mude esse sentido da linguagem e declare, o Senhor pode, agora o Senhor quer. Eu me submeto a essa Tua vontade, porque se que o Senhor possa fazer, está nos dizendo, talvez Ele não vá fazer, talvez Ele não queira fazer, talvez Ele não esteja disposto a fazer, eu já estou com dúvida sobre aquilo que Ele pode fazer. Pense comigo, se esse homem tivesse chegado aos pés de Jesus e dissesse assim, olha, eu vim aqui, ouvi falar que o Senhor curou lá no outro lado, o Senhor tem um tempinho para mim, será que dá para o Senhor dar uma atençãozinha, quem sabe? Ou então chegar e disse assim, olha, eu não sei nada, mas já curou os outros, não podia curar a mim também? A falta de humildade, a falta de determinação, iria produzir uma fé que não era genuína, não era autêntica. Mas este homem chegando, como costuma dizer, se quiser, Senhor, eu estou aqui e eu creio, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Porque a fé, ela vê o invisível, ela não tem nada a ver com palpar aquilo que está diante de nós. Porque se nós vemos, já não é fé. Porque ela toca aquilo que não é tocável. Ele torna possível a fé aquilo que é impossível. Tanto que o anjo disse para Maria, Maria, você não tem relações com nenhum homem e você não precisa ter. Aquilo era loucura, coloque-se no lugar de Maria. Como eu vou engravidar se eu não tiver uma relação com o homem? Não tem como. Ainda hoje a gente sabe que não é possível. Inseminação artificial, mas de qualquer forma tem que ter alguma coisa. Mas o anjo disse para ela, queria ser feito de uma forma especial. E ela disse o quê? Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Fé genuína. Se o Senhor falou, o Senhor vai fazer, acabou. Pela fé, podemos ver essa glória de Deus. Deus transforma o vale da ameaça em porta de esperança. Não importa o que você está passando, chegue-se a Deus com uma fé genuína. Ninguém pode ir por você a Deus. É você e Deus. E ninguém pode julgar a sua fé, só Deus pode julgar a sua fé. E, por último, das 4 atitudes, a submissão plena. Agora sim, o leproso chega e coloca-se à disposição de Deus. Ele não exige nada, ele suplica com fervor. Ele não decreta, ele roga, ele suplica, ele pede a misericórdia, pede a compaixão de Jesus. Ele não reivindica direitos, mas clama por misericórdia. Há uma grande diferença entre as teologias de hoje e a teologia do leproso, que é bíblica. Nós não devemos chegar para Deus e reivindicar nada de Deus. Nós devemos nos colocar diante de Deus e pedir a Ele, em plena submissão, a vontade soberana sobre a nossa vida. Se quiseres, podes purificar. O próprio Jesus se colocou nessa disposição perante o Pai, na oração do Getsemane. Ele diz, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Essa é a teologia bíblica. Paulo declara que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina e aprendemos com Ele que a vontade de Deus deve ser feita e não a nossa. Seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu. E nós, por incrível que pareça, estamos na terra. Então aqui na terra deve ser feita a vontade de quem? Do Pai. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que eu preciso. Jesus olhou para aquele homem e viu o que ele precisava, além do que ele queria. E por isso, eu convido você, convido os nossos irmãos e amigos aqui presentes, a nós termos essa reflexão, essa profunda reflexão teológica do leproso. Em primeiro lugar,
a grande determinação de romper com tudo e todos aqueles que estão à nossa volta e situações que nos impedem de correr para Jesus. Em segundo lugar, demonstre uma profunda humildade, corra, mas corra humildemente, não ande pisando nos outros. Tenha uma fé genuína, creia no poder de Deus, Ele é o Deus do impossível, mas também coloque-se na posição de que, por vezes, Deus responde à nossa necessidade, não ao nosso pedido, não ao nosso querer. E, por fim, a grande compaixão de Cristo é destacada neste milagre em 3 atitudes. E eu quero destacar essas 3 atitudes para que nós possamos refletir, para ver essa teologia do leproso em relação à sua necessidade e vermos essa atitude de Jesus, a resposta de Jesus. Jesus revela uma profunda compaixão. Olha, Marcos nos leva até ao coração de Jesus e revela o que o levou a agir. Jesus profundamente compadecido, algo movendo-se de dentro dele. Lembra-se que eu falei? O livro do Novo Testamento foi escrito na linguagem de pensamento grego. Então Jesus se moveu, há como que uma convulsão dentro de Jesus. Ele se compadeceu e ele estende a mão, ele toca. Antes de Jesus corar, Jesus abraça. Antes de tocar o físico, Jesus toca o emocional. Antes de Jesus restaurar o corpo físico, Jesus restaura a autoestima daquele homem. Jesus não sente nojo, não sente repulsa, ele abraça o homem que estava ainda impuro. Jesus não toca o homem já curado, Jesus toca o homem ainda imundo. Isso é importante para nós. O toque de Jesus é movido pela compaixão profunda que Jesus tem. É como se as entranhas de Jesus, o seu íntimo, Jesus sente essa compaixão. Como eu disse, em vez de pegarem pedra e julgar, como era a reação do povo na época, Jesus estende a sua mão. Não foi o leproso que estendeu a mão para Jesus, é Jesus quem estende a mão para o homem. Não foi o homem, não é o homem que procura Jesus, é Jesus que procura o homem. Aquele leproso só foi ter com Jesus porque Jesus marcou primeiro o seu caminho. Ele precisava de passar por aquela aldeia, porque ele precisava de curar aquele leproso, precisava de salvar aquele homem. Há alguns mistérios que a palavra de Deus não revela em toda a sua dimensão, mas nós temos um texto que fala sobre isso. Era necessário passar por Samaria, e quando ele passou lá pela bendita da terra Samaria, samaritanos que não criam nada com ele, tinha uma mulher no poço de Jacó. Ele tinha que encontrar aquela mulher, ele tinha que encontrar esse leproso. Esse leproso pensou que foi ele que correu para Jesus, mas foi Jesus quem marcou o encontro primeiro com ele. Quando nós encontramos Jesus, não pense que foi você que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou você. Ele saiu do céu, do trono da graça, que eu não sei onde fica, nem sei que espaço ele ocupa nessa dimensão que ele criou, ou que já existia antes dessa criação linda que é essas galáxias. Mas uma coisa é certa, ele desceu, se encarnou para se encontrar com você e comigo. Foi a compaixão de Deus, o amor de Deus, que leva Jesus a passar por lugares que não são considerados lugares bons para passar. Jesus passou em lugares que ninguém quer passar. Jesus fala com pessoas que ninguém quer falar. E Jesus toca pessoas que ninguém quer tocar. E Jesus não olha para a pessoa pelo externo. Ele olha pela dimensão espiritual. O valor que você tem não é a sua bela aparência, você manter-se lindo e saudável. Jesus olha o interior, porque este homem não tinha beleza nenhuma. Ele estava completamente destruído. A lepra tinha comido aquele homem. O seu interior é que era importante para Jesus.
Ele olha o nosso interior. Nós às vezes nos preocupamos com as nossas rugas, os nossos cabelos brancos ou com a ausência de cabelos, e a gente fica, e agora, puxa dali, e puxa para cá, compra cremes, faz um montão de estética e o negócio não melhora de jeito nenhum, só piora, não é verdade? Porque a tendência é o pó de onde viemos, o pó que nós somos e o pó que nos tornaremos. Nós não podemos esquecer nunca disso, mas se der para ajeitar um pouquinho, ajeita, tá, gente? Não sou contra, não. Se eu tivesse cabelo, também pintava como o Antônio. Antônio não, o nosso irmão. Essa história aí faz com que a gente olhe e veja Jesus, mostra a sua compaixão por um ser humano que era completamente indigno. Aos olhos da sociedade, ele tinha que estar longe. Quanto mais longe, melhor. Mas Jesus não considerava ninguém indigno. Ele chegava perto de cego, que todo mundo mandava calar a boca, cego. Você lembra? Filho de Davi, tem compaixão de mim, cala a boca, cego. Está atrapalhando o mestre? Jesus não tinha problema com isso. Jesus para fazer o cego ver. Ele para fazer o paralítico andar. Ele para fazer o surdo ouvir. Ele para libertar os cativos de Satanás. Jesus para, porque ele se move de uma compaixão. Ele sabe o seu nome, ele sabe o seu problema, ele sabe a sua dor, ele sabe as suas angústias, ele sabe os seus medos. Não corra de Jesus, corra para Jesus, porque ele não escorraça, ele abraça. É esse o segundo ponto que nós vamos ver aqui. Jesus tem um toque generoso. O toque de Jesus quebra todo o sistema da época. O sistema da época era claro. Não pode tocar impuro, porque quem tocar impuro, impuro fica. Irmãos, Jesus contrariou a lei de Moisés, porque ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu. E a lei de Moisés é que o impuro não podia chegar perto do puro, porque senão tornava o puro impuro. Só que em vez de Jesus ficar impuro, ao tocar o leproso, foi o leproso que ficou puro. Por quê? Porque ele era o dom da vida. Ele se manifesta, é a vida chegando. A imundícia do leproso não pôde contaminar Jesus. Não tem como contaminar Jesus. Aquilo que é imundo não contamina Jesus. Mas a virtude curadora de Jesus é que remove todo o mal do leproso. Jesus demonstra autoridade completa sobre a lei e sobre as enfermidades. Para que nós possamos entender ao lado psicológico poderoso nesse milagre. E isso é importante, pois ninguém toca um leproso. Fazia muitos anos que aquele leproso não tinha um abraço da família, não tinha um abraço de um amigo. Mesmo leprosos com leprosos não se tocavam. Quando era deixada a comida, era descida por um... Quem já viu o filme, já viu isso, né? Era descido lá e eles iam lá pegar, mas os próprios leprosos entre si não se tocavam também. Por que Jesus tem esse toque generoso? Porque ele precisa de falar para ele que ele é importante não somente na restauração física, mas na restauração de toda a sua mente, todo o seu coração, tudo aquilo que está afetivo nele. Jesus poderia curar sem tocar, mas Jesus faz questão de começar a cura interior para depois chegar na cura exterior. Ele estava sofrendo carência emocional. Quantas pessoas nessa pandemia sofreram? Ai, que vontade de abraçar, verdade ou não? Morrendo de vontade de abraçar. E nós não éramos leprosos. Só tínhamos lá medo de um bichinho que anda por aí, que a gente nem sabe agora onde é que ele está e como é que ele chega. É todo disfarçado. Esse bichinho é um disfarce completo, né? Nunca chega da mesma forma, sempre tem uma alteração. Ô bichinho para alterar-se, né? Ele se transforma e nós ficamos morrendo de medo. É natural, não é? Nunca tínhamos visto isso, não tivemos lá em 1920 para saber o que é que foi lá a gripe espanhola, né? Então aquilo que... A gripe espanhola? Foi? Não. Foi? Espanhola, né? Agora... Não foi espanhola, foi a gripe que deram à Espanha, né? Agora foi a gripe chinesa que não deram para a China, deram para outra. Porque a gripe espanhola também acho que veio da China. Não tenho certeza, mas tudo tem uma ligação aí. Mas tirando essa parte, porque não tem culpa os chineses disso, a questão que eu tenho é a seguinte: quantos de nós
A pessoa vinha, a pessoa era num estado de crise, porque as emoções foram alteradas. Quantas pessoas estão procurando hoje o psicólogo para tratar a cabecinha, porque não aguentaram, eles piraram, só por causa da pandemia. Imagina se estivesse numa situação desse leproso. Jesus sabendo como é que ele estava, e Jesus considerando que a parte emocional é extremamente importante. Novamente, a parte emocional é extremamente importante, por isso trata da sua saúde emocional. Não acho que a saúde emocional é tão importante quanto o corpo. Porque não trata da cabeça, não trata do corpo. Quem não trata do corpo, não trata da cabeça, porque tudo anda ligado. Então é extremamente importante ter essa consciência. Assim como eu preciso de óculos para poder enxergar vocês, eu preciso às vezes de tratar a comunicação, a parte emocional para equilibrar. Preciso de um psicólogo, preciso de uma atuação nessa área para poder ter uma clareza. Mas às vezes as pessoas se perdem e acham que isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, que Jesus fez precisamente isso. Primeiro, e antes de decretar a cura daquele homem, Jesus, eu estou insistindo nisso, Jesus tocou a alma, as emoções daquele homem, antes de tocar o seu corpo. É extremamente importante isso. Jesus pode tocar você também, porque Jesus cura as emoções. Quando Ele abraça aquele que não é possível abraçar, Ele quebra todos os tabus. Imagina Jesus abraçando aquele leproso, todo mundo ficou doido. Ninguém consegue entender Jesus. Ele conversa com mulher, naquele tempo conversar com mulher não era normal um rabi, um mestre fazer. Ele senta e a criança vai para cima dele, pula em cima dele, mexe no cabelo dele, puxa a barba dele, ele abençoa as crianças. Esse rabi não estava nada bom da cabeça. Não, ele quebra esses paradigmas e mostra como é muito mais importante estar com gente do que viver essas crises. Eu chamo de crise, né? As pessoas vivem crises, não pode isto, não pode aquilo, não faz aquilo, não, é só crises. E nós vemos aqui Jesus toca aquele homem antes de decretar uma palavra de cura. Basta o toque de Jesus para ficar curado, liberto e purificado. Basta uma palavra de Jesus para acontecer isso, mas antes ele toca. Olha o que acontece a seguir. Eu tenho uma palavra extraordinária. Ele diz para Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Jesus disse: quero. Eu posso imaginar aquele momento, o homem chega, se joga no chão, está lá com a boca no pó, ele está todo cheio de trapos, o nariz talvez tenha se arrancado, os dedos já estejam todos escorcomidos, a sua chaga fede pra caramba. Ele chega e se joga perto de Jesus e diz: Senhor, se tu queres, se tu quiser, tu podes me curar. E Jesus abraça ele e diz: eu quero. Você imagina? Jesus está emotivo. Ele se move de íntima compaixão, ele não faz: sim, eu quero. Não, a Bíblia é enfática. Quando ele diz movido de íntima compaixão, há movimento, há emoção. Jesus há uma reação por energia, milhares como é que eu posso dizer, de movimentos dentro dele acontecem. E aquele homem sente isso. Por isso, quando Jesus toca aquele homem e declara: eu quero ser curado, fica limpo, diz assim, no mesmo instante, o homem ficou curado. Irmãos, eu posso imaginar aquele abraço de Jesus, eu posso imaginar aquele eu quero de Jesus, eu posso imaginar a palavra de Jesus sendo pronunciada com vibração. As pessoas à volta ouviram, as pessoas estavam lá vendo aquilo, meio atordoadas. Como é que pode, Jesus? Como é que vai fazer com aquilo? Chuta esse cachorro para lá, porque era um cão imundo que estava ali. Chuta! Jesus não chuta, Jesus abraça. Jesus não diz: eu vou pensar no teu caso. Jesus diz: eu quero, eu estou contigo, eu caminhei até aqui para te abraçar, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Você entende, estava perdido, eu estou aqui porque eu sou a luz do mundo, e você nunca mais vai andar em trevas, porque eu sou a luz da vida. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele diz: eu quero. O leproso põe: se quiseres, e Jesus diz: eu quero.
Eu quero muito tocar você, eu quero muito salvar você. Jesus quer fazer isso. Agora você quer? A pergunta é essa. Você quer ser limpo? Você quer ser curado? Jesus pede para ele ir ao sacerdote para fazer os rituais para poder voltar para sua casa. Porque o sacerdote não pode curar, mas pode declará-lo limpo. As regras Jesus queria que fossem cumpridas. Ele não disse vai para a tua casa, não, vai para o sacerdote, cumpra a lei conforme os preceitos para que a tua família te possa receber, para que a sinagoga possa receber, para que você possa ir no templo oferecer o seu sacrifício de gratidão a Deus pela cura. Jesus tem o poder de curar, o sacerdote só tinha o poder de declarar que ele realmente tinha sido curado. Concluindo, podemos afirmar que Jesus curou o leproso física, emocional, social e espiritualmente. Porque ele agora pôde voltar para a comunhão de toda a sua família e para a comunhão da igreja daquela época e poder estar com o seu corpo, olhar as suas mãos, os seus dedos, o seu nariz, sentir o cheirinho. Não é bom? Quando a gente acaba de tomar banho, sentir o cheirinho do banho tomado, como é gostoso. Quanto tempo aquele homem não deveria sentir o prazer de não sentir o seu nojo, sentir o cheiro e enojar-se, possivelmente já nem sentia cheiro. Ele foi reintegrado à sua família, à sinagoga, ao convívio social. Ele deixou de ser o impuro e passou a ser a pessoa aceita. Jesus sente compaixão daquele homem, cheio de chagas, abraça, cura e devolve à família, restaurando a dignidade da vida que ele precisava ter. E é isso que Jesus faz quando ele salva o pecador. Esse evento é um exemplo solene da sombria condição humana afetada pela doença mortal do pecado. Mas também é um retrato da compaixão e do poder absoluto do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder para curar, para salvar. Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus fez uma ponte entre Deus e os excluídos. Nós não tínhamos direito, mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus continua curando pessoas, limpando pessoas, restaurando pessoas da morte espiritual. E ele está hoje aqui, está falando com você, comigo. As causas impossíveis, Deus tem poder para transformar, para restaurar. Lembre-se que ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Ele pode restaurar vida, casamento, família. Ele pode restaurar a vida pessoal de cada um de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Jesus veio dar, vida eterna. E nós precisamos entender isso e chegar para Ele sem medo, sem receio daquilo que está acontecendo à nossa volta. Por vezes nós olhamos muito o que está acontecendo, o meio em que nós estamos vivendo, e não damos espaço para que Jesus faça uma obra profunda na nossa vida. Estamos mais preocupados com a opinião dos outros do que com essa verdade aqui, que Deus me amou, Deus deu o seu Filho unigênito e Deus quer que eu seja salvo. Ele quer que eu seja salvo. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de reflexão sobre a compaixão, a grande compaixão de Jesus Cristo. No estudo desse
homem que era uma pária da sociedade, completamente afastado. Nós vemos ali as atitudes dele que demonstram decisões claras que precisamos tomar. Mas quando olhamos também a atitude de Jesus, nós vemos o quanto o Senhor está nos buscando, está buscando tocar-nos, está buscando dar uma palavra de bênção sobre a nossa vida. Que o Senhor desperte os nossos corações para entendermos a dimensão do teu grande amor. Que João 3,16 não seja mais um versículo que nós vamos citar, vamos repetir, vamos dizer de cor, mas é um verso que nos faz entender a profundidade do grande amor com que Deus nos amou, com que tu nos amaste, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem olhado para nós e tem estendido a sua mão. O Senhor tem tocado muitas vidas, tem salvo muitas almas. E se porventura, ao escutar essa palavra, alguém tem sido tocado por ti, nós te rogamos que essa obra seja completa para a glória do teu nome. Que haja uma mente que toma decisões claras, de romper com tudo aquilo que atrapalha de viver, atrapalha de usufruir, atrapalha de desfrutar. Que a tua graça desperte as nossas mentes, os nossos corações para uma vida boa, de qualidade que o Senhor nos quer dar, que é considerada vida e vida com abundância. Essa é a verdadeira vida. E que ao refletirmos sobre isso, nós possamos correr para Jesus, porque Ele jamais correrá de nós. Ele nos aceita, Ele nos recebe para transformar de dentro para fora. Que o Senhor nos ensine essa verdade e que essa verdade fale aos nossos corações para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos chegando ao fim do nosso culto, oração e bênção. Já fizemos a oração, vamos dar a bênção. Nós estamos programando já regresso aos nossos cultos de EBD presencial. Já está tudo engatilhado, né? Vamos dizer assim, já está tudo, né, preparado. Se Deus assim o permitir, a partir do dia 3 de abril, primeiro domingo de abril, graças a Deus que não é dia 1º, não é dia 1, é dia 3, né? Senão iam achar que era mentira, né? 1º de abril, não, é dia 3 de abril, Escola Bíblica Dominical presencial para todas as classes. Amém? Então, estaremos assim começando, mas antes vai ter uma surpresa. Para quem chegar às 9 horas, vai ter uma surpresa. Nós vamos ter o café da comunhão do recomeço da EBD presencial. E nós vamos depois para a sexta-feira presencial também, a partir do dia, ajuda aí, 8, é isso? Sexta-feira é 8? Os irmãos matemáticos aí, é dia 8, né? 5 e 3, 8. Então, sexta-feira 8, a primeira sexta-feira presencial. E depois, no dia 8, 9, 10, no dia 10, nós teremos EBD e o culto matutino presencial. E a partir do dia 10 vai seguir essa linha para frente. Amém? Então, comece já a preparar os seus convites para os seus amigos. Nós vamos começar a ter as nossas EBDs presenciais, os nossos cultos presenciais, voltaremos ao presencial. Mas nessa semana, sexta-feira, ainda é o culto online, ok? Não esqueça disso, né? Domingo, dia 27, ainda teremos EBD online. Nós estamos falando com antecedência, que é para ninguém ficar ser pego de surpresa, né? Então, não esqueça, só a partir de 3 de abril nós voltaremos com os trabalhos presenciais. Mas o primeiro encontro de domingo será com o café da manhã, 9 horas, e EBD, 10 horas em ponto. Então, se chegar 15 para as 10 para tomar café da manhã, vai ficar barrado, tá? Não adianta chegar em cima da hora para tomar café. Começa às 9 e termina às 9h45. A porta é fechada, né? Ah, eu atrasei. Não,
Atrasou, tomasse café em casa, tá? Aqui não tem essa de dar um jeitinho. A jeitinho é lá fora. Aqui dentro a gente não dá jeitinho, não. A gente faz a coisa para que possa cumprir. Já dá 45 minutos, é tempo suficiente, né, irmã? Tomar um cafezinho bom. Então, o grande desafio é você começar a convidar e exercitar. Depois, nós vamos conversando para acertar as agulhas dos horários certinhos para cada irmão. Amém? Você que está em casa e não pode participar da EBD, se Deus assim o permitir, e os irmãos da multimídia tiverem oportunidade, nós estaremos transmitindo EBD para a sua casa. Se não, nós estaremos providenciando outras modalidades. Vamos ver como é que a gente pode fazer em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos e amigos que nos visitam, né? Sejam sempre bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, que os irmãos tenham uma excelente semana. As crianças já estão chegando. Você que esteve conosco também, você que vai assistir, que Deus abençoe também. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos e com toda a igreja de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe uma excelente semana. Amém.